carreira, mais um ano o Juventus na 2. Só resta torcer pela Copa Paulista. Essa, sem dúvida, foi a 2 mais pesada das últimas temporadas. Mas aí eu digo um negócio. Eu concordo. Foi a 2 mais pesada das últimas temporadas. Porém, foi a classificação mais fácil das últimas temporadas. A gente, até a última rodada, tinha time jogando a classificação pro outro como se fosse uma batata quente. Isso é. E eu acho que isso dói até mais num time como o Prudente, num time como o Juventus e até no próprio Oeste. São 3 times que perderam a classificação que estava na mão. Em determinado momento, os 3 times tiveram a classificação na mão. E nenhum dos 3 conseguiu fazer o mínimo nessa reta final. Foi uma reta final ruim dos 3. Se tivessem feito o mínimo, estariam classificados. Falando em fazer o mínimo, o Primavera foi a Rua Javari com o mínimo possível de jogadores titulares. Segurou um 0x0 contra o Juventus. E assim, por mais que eu entendo o cara ficar... Entendo que seja um problema o jogador ficar 2 semanas fora. Você não pode arriscar o Renato Viche ser expulso num jogo que não vale absolutamente nada. Mas aí eu boto total na conta dele. O lance é total na conta dele. Pô, o jogo que absolutamente não valia mais nada. Essa altura, na altura do lance, eu acho que todo mundo do Primavera já sabia que o Ituano estava vencendo o Capivariano reservaço. Se não sabia, devia saber. Deveria saber. E ele faz a falta, ele puxa, tal, deixa o cara ir pra dentro do gol. O Primavera tá classificado. 0x0, 1x0 pro Juventus, não daria nada pro Primavera. Nada. Aí o que acontece? Ele puxa, o cara é expulso e vai perder o jogo de ida das quartas. Isso é um negócio que, assim, eu assistindo, esse jogo eu tava assistindo ao vivo, né? Pela cultura. Eu assistindo o jogo, eu fiquei puto. Cara, deixa pra dentro, esse jogo não vale muita coisa pro Primavera e tal. Vai perder um desfalque importante pro jogo de ida das quartas. Então, assim, cara, e assim zero necessidade, assim. É que eu acho que deve ser difícil pro jogador virar essa chavinha. Porque eu entendo, eu acho que na hora você tem uma fração ele joga dezenas de jogos para valer. Aí no jogo que ele não tem que fazer essa falta, eu acho difícil dar esse insight. Talvez, assim, esperar mais 3 passos e fazer o pênalti e receber só o amarelo, mas é difícil. E o Rodrigo também, naquele lance, ele tira um pouco o pé do acelerador para tentar cavar o vermelho. Exatamente. A que eu tive é essa. Também. Porque ele é mais veloz do que o Renato, ele é muito rápido, e ele já vai segurando a corrida, inteligente. Assim, é um desfalque, mas o Primavera não deixa de ter um bom time pensando em mata-mata dia 2. Quem entrar, tenho certeza, vai dar conta do recado. O que não vai poder é o Primavera tomar 1x0 na ida, empatar 0x0 na volta e cair pro Santo André. Aí ia ficar, a ausência ser mais sentida. Mas eu acho que isso não vai acontecer, acho que vai ser um jogo muito aberto. Inclusive, como destacado pelo 1902 Futebol, Primavera e Santo André, o confronto do melhor, se não me engano, é dos 2 melhores mandantes contra os 2 piores visitantes, tem um dos classificados, algo assim. Depois eu preciso checar de novo. Mas ainda sobre esse jogo, pro Primavera já valia muito pouco, e pro Juventus, no fim das contas, valeu menos ainda, porque pela combinação de resultados da rodada, o Juventus precisava ganhar de 4x0. E pelo que foi o jogo de ontem, o Juventus não ganharia de 4x0 nem se tivesse 3 tempos. Eu tenho dúvida se faria 1x0 se tivesse um terceiro tempo. O que a gente destaca não somente desse jogo do Juventus, mas do campeonato como um todo, né, que começou muito mal, aí em um determinado momento teve uma sequência maravilhosa, ganhou jogando bem de 3 adversários difíceis que estão no mata-mata e não consegue ganhar mais de ninguém. E a classificação que estava na mão desaparece. Acho que eu gostaria de começar por uma coisa que eu falei desde o começo. Assim, achei a montagem de elenco do Juventus deixou a desejar. E a cobrança era forte em cima disso porque era um orçamento bom para a divisão, um orçamento acima do que o Juventus teve nos últimos anos. É óbvio que veio a empolgação da semifinal do ano passado, de bater na trave no jogo contra o Vélez, então assim, a diretoria estava muito esperançosa de que esse era o ano do Juventus chegar mesmo. E aí foi dado um orçamento bom para a montagem do elenco. E aí a montagem do elenco, na minha opinião, não foi muito condizente com esse orçamento, sabe? Porque tem times com orçamentos semelhantes que montaram elencos melhores. Por que o Juventus não conseguiu montar esse elenco, sendo que até certo ponto saiu antes do mercado? Eu acho que aí passa um pouco da questão de, assim, não teve de fato um diretor de futebol que participou ativamente da montagem do elenco.
que a gente tem de informação é que ficou muito na mão do Sérgio Soares. E aí eu acho que ele não montou um bom elenco. Só que, mesmo sem um bom elenco, o time conseguiu fazer boas partidas em certo momento. E aí Sabe por pecou quê? o azar. Eu acho que ele montou um bom elenco, mas eu acho que ele montou um elenco muito limitado e dependente de poucos jogadores. Então, e aí é o que eu ia falar, assim. E deu azar de, por exemplo, perder o Rafael Costa machucado na 6ª rodada. Você perdeu o Léo Castro na 1ª rodada. O Léo Castro fez um jogo pelo Juventus nessa 2 e depois saiu por problemas particulares. E se a gente for olhar o time da estreia, o time é montado para ele jogar. O time é montado para o Léo Castro fazer gol. E ele vai embora na primeira rodada. O Mates passou boa parte do campeonato machucado. Também voltou a sensação que passou que estava um pouco fora de ritmo também. Então, assim, o Juventus, ele, ao mesmo tempo que ele montou um elenco que eu acho que foi abaixo do que poderia ter montado, ele teve muito azar durante a competição. E aí eu elogio o Sérgio Soares, porque mesmo com todos esses problemas, ele conseguiu fazer o time pelo menos chegar à última rodada com chances de classificação. Mas aí ele também tem responsabilidade na montagem do elenco. Eu acho que assim, o Juventus entregou o que a gente esperava. Briga pelo G8. Mas caiu de fora justamente. na última rodada. O Juventus é o time que mais tem o troféu 11º lugar desde que começou a cobertura do escanteio. Impressionante. É direto. Tirando o Juventus, o ano passado, todo ano, tirando o ano passado e 2020 foi o nosso primeiro ano, são 4 temporadas, né, das últimas 5, em 4 o Juventus fica exatamente nesse meio de tabela. Não passa perto de cair e fica fora do G8 em anos anteriores, até passou um pouco mais longe esse ano, pelo menos chegou mais perto. Mas realmente o Juventus não consegue dar esse passo adiante. E ano passado, né, a crítica mais forte era voltada à diretoria, porque o Juventus passou de fase com um elenco também muito bom, porém limitado, e sofrendo com algumas lesões importantes. Por exemplo, o lateral direito era o lateral da base, que tinha um total de 0 jogos pelo principal até o começo da 2. E viveu esse mesmo cenário nesse jogo contra o Primavera. O volante era o jogador de 17 anos. Não, e dessa vez, o lateral direito, que foi a solução ano passado, né, a solução entre aspas, né, foi quem tinha ano passado, era justamente o lateral titular que estava fora esse ano. Mas, mais uma vez, né, no ano passado, houve essa crítica à diretoria porque contratou muito pouco, né, para o mata-mata, e contratou muito mal. Contratou o Andrei e contratou o Jair, e somar os dois não dá meio o Thiago Rubin, que estava ali cansando de meter gol. O próprio Gutierrez, que se não me engano, o Gutierrez chegou no meio ou o Gutierrez começou o campeonato? Desde o começo. Desde o começo? Então, é que o Gutierrez ele começou ali meio reservão, depois ele assumiu a 10 e foi com ela até o fim. Mas foram contratações que não mexeram ali, não mudaram o preço do dólar. E houve essa crítica à diretoria. Esse ano, o elenco, a direção fez o que podia. E assim, mas esse ano... No limite do que podia. Esse ano foi a mesma coisa. Chegou naquela reta final, próximo ali da 11ª rodada, o que o Juventus precisava desesperadamente. O lateral direito. O que é contratado? O zagueiro. Precisava do segundo volante também. E o atacante. Precisava do segundo volante também. Não foi contratado. Então, assim, tem coisas que não dá pra entender, cara. Mas, assim, eu não sei mesmo se... É que geralmente as contratações muito boas são pro mata-mata, né? Dificilmente, exceto o Taubaté, que praticamente montou o elenco né, colocou os pneus com o carro andando, as contratações de meio de campeonato são contratações ali para quebrar um galho, tudo para dar uma ajuda. Eu não sei se teria mexido muito, não. E por que a gente fala que o Juventus teria que fazer 4-0 no Primavera? Porque o Santo André fez 3-1 no Linense. E o Juventus precisava tirar 2 gols de saldo. O Santo André, que começou o campeonato meio devagarzinho, meio em banho-maria, de repente engatou a terceira, chega ao mata-mata em 8º, mas assim, não é por mais um ano, já é o 2º ano consecutivo, em que a gente olha para o 8º colocado e fala, não é azarão, não é... E sabe por que não é azarão? Porque nos anos anteriores, os líderes eram times muito acima da média, principalmente 23, que era a Ponte Preta, e o 8º colocado era um Comercial recém-saído da Série 3. Esse ano é um confronto muito bom outra vez. E sabe uma coisa que acho que a gente tem que chamar a atenção? A gente falou dos times que às vezes mudaram com o campeonato em andamento, que é o caso do Taubaté, que recheou o elenco com boas contratações.
O Santo André ele fez um pouco isso, talvez não com jogadores experientes como o Taubaté, com certa experiência na divisão, por exemplo, mas ele teve uma mudança de rota na pré-temporada com a saída do Leston Júnior. Aí o elenco, pelo que se falaram, era um elenco montado pelo Leston e quem estava na diretoria na época. E aí veio o Gilson Kleina com o elenco já pronto. Então, assim, era o time do Leston com o elenco do Gilson. Era o time do Leston treinado pelo Gilson Kleina. E o começo não deu certo. Realmente o Santo André não estava jogando bom futebol e tal. Aí fez uma limpa, dispensou uns 4, 5 jogadores e começou a repor com garotada. De fora, mas garotada. Deu espaço para alguns jogadores que eram de dentro do próprio Santo André, garotos. E aí deu uma liga estupenda do time ao ponto de fugir do rebaixamento. O Santo André brigou contra o rebaixamento uma boa parte do campeonato para classificar e já são 9 jogos sem derrota. 2, 4, 6, exatamente 9 jogos sem perder uma partida. Então, assim, é o que a gente fala dos times. Qual que é o jeito que os times chegam no mata-mata? Isso influencia. Como o Rico disse, muito bem disse, o mata-mata da Série 2 é a Copa do Mundo. É um mêsinho ali que quem tiver melhor vai subir. Então, assim, o Santo André chega muito bem, chega com uma sequência boa, chega com confiança. E é um time que, quando chega no mata-mata da A2, é um time que sempre é chato de se enfrentar. Sempre, 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 sempre. É tradicional, a tradição do Santo André isso. Então, assim, mais um time que se moldou com o campeonato em andamento, fez isso de uma boa maneira e agora colhe os frutos com a classificação do mata-mata. No último ano em que o Santo André subiu para 1, que foi na A2 de 2019, o Santo André se classificou na 6ª posição com 21 pontos. 6 a menos do que o Rio Claro, que eliminou nas quartas de final. E 10 a menos do que o líder Água Santa. Então, e subiu. Time do Fernando Marchiori, que hoje está do outro lado da história. Mas era o famoso time chato. Time que, se não me engano, tinha Jobinho, tinha Rafael Toledo, tinha jogadores ali, veteranaços de A2, e que sabiam jogar muito bem essa competição. Antes de passar para os próximos comentários do chat, Lorenzo, Linense foi derrotado na última rodada. Se tivesse vencido, vou até dar uma olhadinha aqui, mas teria classificado. Teria classificado porque teria uma vitória a mais que o Grêmio Prudente e que o Oeste. E, obviamente, ia passar o Santo André. Então, se o Linense ganhasse, teria classificado. Mas, sinceramente, do que estava 2 semanas atrás, terminar na 12ª posição é um bom negócio. Ah, sim. Eu acho que o Linense, nesse primeiro ano de SAF, acho que pecou na montagem do elenco, algumas contratações, mas outras foram muito positivas. Aí eu cito o Edson Carius. O Edson Carius, assim, ele fez o mercado dele na 2. Ano que vem ele é o centroavante, que assim, não sei, acho que ele vai pro Londrina, né? Não sei o que vai acontecer com ele no Londrina, se ele vai fazer muito gol, se ele não vai jogar, não sei o que vai acontecer. Mas ano que vem, todo time que for começar um elenco dia 2 vai falar, com orçamento alto, vai falar, acho que eu vou ligar pro empresário do Edson Carius. Quanto será que ele tá cobrando para voltar para 2? Porque ele fez o campeonato excepcional. Ele foi a bala. Por exemplo, se o centroavante do Votuporanguense fosse o Carius, tinha classificado com 25 pontos. Talvez, hein? Ele foi muito importante pro Linense ao longo do campeonato. Então, assim, como eu falei, assim, o Linense errou um pouco na montagem do elenco. Acho que apostou excessivamente em jogadores jovens e outros que não entregaram um bom futebol. Mas na contratação, que era o cara que a gente esperava realmente mais coisa, ele entregou. Isso fez uma diferença interessante pro clube. Óbvio que não é, o Linense não caiu por conta do Edson Carius. Eu acho que também não é assim. Mas ele tem um papel muito importante. A troca de comando também fez muito bem também nessa reta final. Isso que eu ia falar. Também a chegada do Gerson Guzmão, ele realmente melhorou muito o time. Bola jogada, desempenho. Era um time que a gente reclamava muitas vezes do desempenho que tinha. Com a chegada do Gerson, o time melhorou muito. E é um treinador que também tá no radar da Série 2, viu? Porque é um cara que chegou nesse Linense que não almejava muita confiança e conseguiu bons jogos, né? É um cara que não tinha treinado no estado de São Paulo e o estado de São Paulo aqui, a Série 2 é um campeonato diferente dos demais, ele conseguiu conseguiu ir muito bem. Então, assim, um treinador que entra no radar da Série 2 e que deixou uma impressão muito interessante. Tá mutado. Eu esqueço de apertar esse botão. Não é como se o Carius fosse um cara desconhecido. O Carius é um cara que jogou Longe Série B. disso. Se não me engano, jogou Série A. Posso estar enganado, mas eu acho que ele jogou Série A. Mas pensando em A2, ele jogou uma, ele joga a segunda, ele joga a terceira.
São poucos jogadores que vêm para uma 2 e vão embora sem voltar, ou vão embora para voltar anos depois. É um nome interessante. Claro que ele já é um veterano. Inclusive, ver aqui. O Edson Carius tem 36 anos, ele terá 37 na próxima A2, mas Anderson Magrão tem 37 anos, fez 6 gols nessa 2. Tem uns caras nessa 2 que eles estão desafiando o tempo, eles estão desafiando o relógio. Outro que está desafiando o relógio, a gente vai chegar no jogo dele, o Neto Berola vai fazer 38 anos ao final deste ano. O Neto Berola tá com tudo isso? Ele tá com 37 anos. Caramba! Ele tá bem fisicamente, hein? 30. Pô, ele tá bem fisicamente. Eu não achei que ele tinha tudo isso, não. A cara tá estragada, mas o futebol tá em alta. Que isso? E faz uma 2 muito boa. É um dos candidatos, né, por ele ter passado de fase, é um dos candidatos fortes a ser artilheiro do campeonato. Você que acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite.